Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que você esteja bem. Pessoal, nós vamos entrar aqui num assunto importantíssimo, que eu sempre costumo dizer o seguinte, esse canal é dedicado a gente como prioridade à gnose, conhecer os textos de Nag Hammadi, conhecer as ideias gnósticas e a gente dá preferência a documentos ou artigos que falem sobre este assunto, ok? Antes de continuar o vídeo, eu peço para você que se inscreva no canal, toque o sininho de notificação, ok? Deixe o seu like e compartilhe esse vídeo, porque assim você nos ajuda a chegar a mais pessoas. E muito mais pessoas serão iluminadas e despertas. E quanto mais pessoas despertam no mundo, mais nós colocamos a Matrix, o simulador, em colapso. Ok? Beleza? Muito bem. Se você quiser ajudar o canal financeiramente, que esse canal aqui não é monetizado, se você quiser ajudar, você anota aí, Robson, com B mudo, tá? Robson.rmt@gmail.com Robson.rmt@gmail.com, ok? Eu agradeço de coração se você fizer esse ato de, diríamos assim, de solidariedade para que a gente melhore o canal, para que a gente traga cada vez conteúdos melhores e em situações melhores, ok? Muito bem, vamos lá. Vamos dar uma olhada aqui o seguinte. Esse artigo aqui é muito interessante para que a gente aprenda um pouco sobre por que os gnósticos foram tão perseguidos e por que os gnósticos foram praticamente eliminados, porque eles ousaram a dizer que o Deus do Antigo Testamento, Jeová, Javé, Yahu, Hashem, Adonai e Eterno, era o Demiurgo, era Yaldabaoth. Ponto. Era assim que se pensava. Ok? Então, portanto, Javé, Jeová, Alá, Brahma e Yaldabaoth são a mesma figura. Ele não é a fonte. Ele não é o Pai incógnito, incognoscível. Não é. Ok? Então nós vamos ler esse aqui para a gente ter uma ideia. Diz o seguinte: uma breve descrição da criação de como descrita pelos cristãos gnósticos é a seguinte, baseado-se no apócrifo de João, também chamado o Livro Secreto de João. Qual é o livro? Esse aqui, ó. Tá? Editora Garbalux. Tá? Editora Garbalux, tá? Só pedir lá, e não são caros esse livro, e tem outros lá também, né? O primeiro ser invisível e sem nome é descrito como uma luz imensurável. Ele é eterno e indestrutível. Através do seu testamento, uma companheira chamada Barbelu, a etimologia do seu nome é contestada, ela é também chamada de Pronoia, é Noia, ou providência, emanava dele uma luz igual a ele. O primeiro pensamento, a mãe primordial da criação, ou como alguns gnósticos chamavam ela de Espírito Santo. Por quê? Porque Espírito Santo é uma palavra feminina no hebraico e no grego ela é neutra.
tá? Mas eu prefiro chamá-la de Pronóia, de Enóia, de Barbelô, porque para não confundir que é com essa história do Novo Testamento do Espírito Santo. Tá? Muito bem. Através de uma centelha do primeiro ser, saiu dela o andrógeno autogênesis, o autogerado, a quem chamamos de Cristo. Então, se o primeiro ser, eu já mostrei isso aqui a vocês, tá? Deixa eu ver se eu encontro aqui, tá? Para mostrar. Então você já deve ter visto eu mostrando isso aqui, né? Então você pega aqui, ó. O Uno, ele é o centro vital e gravitacional de toda a realidade. Tá? Então ele emana o Pai. O Pai faz a processão da Mãe, que é a Barbelô, ou a Pronóia, tá? Ou a Enóia, tá aqui, ó. Sabedoria divina. Mas não confunda ela com a Sofia, ok? Aqui. Aqui é o Pai, ó. Olha aqui, ó. Pai, tá? O pensamento, o nous, a mente, e gerou também o Filho e a Filha, tá? O Filho Cristo, o pensamento ativo, o verbo, tá? A ação, ok? Então isso aqui, junto com os outros aeões, se chama o pleroma, ok? Isso é para você entender, para você não ficar perdido aí, né? Aqui no texto, tá certo? Então o primeiro ser é de Cristo, tá? Os quatro seres de luz, ou eras, ou aeões de luz, emergiram para servir a Cristo. Quem é os quatro luzeiros, ou os quatro aeões principais, mas a gente chama de quatro luzeiros. Também você vai entender olhando bem aqui, tá? Tá aqui os quatro, ó. Certo? Olha aqui. Esses quatro surgem para servir a Cristo. Tá? Esses quatro aqui. São quatro aeões que são chamados de quatro luzeiros. Tá? Se você der uma parada, você vai ver o nome deles aí, tá? Ok? Muito bem. Então, eles surgem após o aparecimento do Cristo, né? Emergiram para servir a Cristo. O último desses luzeiros, era o Elelete, a qual a margem da perfeição divina pertence Sofia à sabedoria. Também vou mostrar aqui para você entender, porque se há uma coisa que eu gosto de fazer, as pessoas entenderem o que está acontecendo. Então, aqui está, olha, Elelete, olha, preste bem atenção aqui, ó. Está aqui o Elelete, e ele tem sobre a guarda dele 4 aeões, tá? E a Sofia é uma delas, que está bem aqui, ó. Sabedoria. A sabedoria Arcamote. Não confunda essa sabedoria, Sofia, com esta aqui, que não tem nada a ver. Tá? Nós chamamos de Sofia superior para Barbelô, e a Sofia inferior chamamos ela de Sofia Arcamote. Tá? Então, vamos dar uma atinada nisso aí, ok? Para você entender, né? Sofia iniciou sua própria criação. Você vai entender agora, né? Sua própria criação, que no final levou aos mundos materiais. Tá? Ela tentou imitar o primeiro ser,
Ela tentou imitar o Uno, tá? E gerou uma entidade fora de si mesma, assim como Barbelot emanou o Autogênesis, que é o Cristo. A Sofia queria produzir descendência, mas sem consultar o Uno, sem consultar o primeiro ser, o Propator, ou o Pai. Tá? Certo? Por falta de um elemento masculino, surgiu uma entidade que, por causa da imperfeição de Sofia, apareceu como um dragão, uma serpente, com cara de leão. Ela o chamou de Ialda Baoth, provavelmente do aramaico Ialda Barut, ou filho do caos. Tá? Você está entendendo o caos que esse mundo é, né? Chocada e vergonhosa, ela primeiro escondeu em uma nuvem e depois jogou para fora do pleroma. Vejam que o texto aqui está indicando que o que aconteceu? Ela tem o Ialda Baoth aqui, mas ela tenta esconder ele numa nuvem luminosa. Que é uma nuvem luminosa? Uma nave, tá? Uma nave. Escondeu ela num equipamento, tá? E depois, não teve jeito, ela expulsou ele de lá, né? Ele teve que descer, né? Eu falo descer no sentido figurativo, tá? E aí ele começou a criar um universo material a partir da substância que ela própria causou. Portanto, ela é a substância primordial da onde tudo foi criado. Ele não criou nada. Não há criação ex nihilo. Ok? Ele utilizou a substância criada por Sofia, porque quando ela desce do pleroma, ela passa para uma região chamada Kenoma, vazio, o nada. E ali começa então o surgimento da substância. É por isso que existiam determinadas culturas que falavam que tudo surgiu da onde? Do caos. Do caos primordial. Ok? E é por isso que vocês vão ver na boca de maçom, tá? Preste atenção no que eu vou falar agora. Você vai perceber na boca de maçom a expressão, tá? Caos e ordem. Primeiro eles criam caos e depois eles criam ordem. Caos e cosmos. Você está me entendendo? Caos e cosmos. Você está vendo que está tendo um caos, né? O que está acontecendo lá no Oriente, né? Mas vocês vão ver que também eles vão começar a criar a ordem. Que ordem? Que o mundo vai sofrer alterações substanciais, isso é inegável e vai ser. Não adianta as pessoas ficarem por aí fazendo jejum, vigília e oração, que não vai adiantar de nada, meu filho. Você está alimentando um ser que não está nem aí para você. Se é que você quer que eu seja bem sincero. Então, muito bem, vamos lá, vamos continuar. Então, chocada e vergonhosa, ela primeiro escondeu numa nuvem, depois jogou fora do pleroma. O reino da perfeição divina, que é o pleroma, né? Ele saiu de lá e escapou, tá?
para as regiões inferiores. Depois disso, Sofia, tendo perdido a graça do primeiro ser, foi chamada de Nória. Tá? Mais tarde, ela encarnou como filha de Adão e Eva. Presta atenção que aqui tem uma história que está sendo contada, tá? Ela se encarnou numa filha de Adão e Eva, chamada Nória. E isso são algumas escolas gnósticas que fazem essa assimilação. Tá? Não vai pensar que todos os gnósticos pensavam a mesma coisa. Não, eles tinham escolas diferentes e às vezes ideias bem distintas. Ok? Mais tarde ela se encarnou como filha de Adão e Eva. Os filhos Caim e Abel, no entanto, foram concebidos porque Ialdabaote estrupou Eva. Tá? O primeiro filho real de Adão foi Sete. Tá? Então, portanto, o filho original de Adão é Sete. Caim e Abel não eram filhos de Adão. Você deve estar assustado se perguntando, nossa, esse ser chamado Ialdabaote, que era o Deus do Antigo Testamento, estrupou Eva? Tudo indica que sim. Inclusive o próprio texto bíblico, quando Eva diz assim, ganhei um filho com a ajuda de Javé, com a ajuda de Jeová, com a ajuda de... Tá? Ela não fala que foi com a ajuda de Adão. Aí algum fanático vai vir aqui e diz, não, mas era ninguém que sabe, isso daí é uma interpretação que eu conheço isso, entendeu? Esse pessoal adora mentir para os outros. Isso por si só já mostra que o Javé, Jeová, Alá, Brahma e etc e tal, que você possa querer chamar, ele é um ser totalmente maléfico. Né? Aí se você recorre às tabuletas da Suméria, você vai ver exatamente que houve, tá? Ali algo semelhante de Enlil. Então, era comum os deuses fazer esse tipo de violência contra... Você está entendendo? Você está entendendo por que as coisas acontecem no mundo, no planeta? Porque tem uma origem, pessoal. Tem uma origem. Por que a gente que estuda a gnose, a gente começa a despertar? Porque a gente começa a perceber racionalmente, não com meditação, oração, vamos entrar em transe. Não. Racionalmente a gente percebe que o mundo está completamente equivocado. Porque o ser que criou este sistema é doente e desequilibrado. Ele criou uma matrix, um simulador, colocou aqui, né? Você vê que as tabuletas da Suméria vão falar que Enki manipula geneticamente e cria o Homo sapiens, né? Mas já existiam outros do gênero Homo, outras espécies do gênero Homo na Terra. Ok? E aí quando você lê que Ialdabaote violentou Eva e teve Caim e Abel morreu,
Você já deve ter visto aí os vídeos Graal e Grael, né? O vídeo. Você vai entender qual é a linhagem de Caim. Ela ainda perdura até hoje. Há uma, na cabeça de algumas pessoas, uma fantasia de que nós temos um cérebro reptiliano. Ter cérebro reptiliano é uma coisa, ser reptiliano é outra coisa completamente diferente. Ok? Eles querem pintar o bicho muito feio, que é para você ter medo de, tá? Mas observe o seguinte: esses muitos seres que aparecem por aí foram seres que eles estão todos dentro do universo Terra. Não tem ninguém fora daqui do universo Terra. Isso é mentira. Alguns estão dentro de uma realidade moroncial, outros dentro da realidade material, e os seres de origem fractal, que já são outro nível completamente diferente. Tá? Então vamos lá. Tá? Aqui, né, temos a questão do estupro, que já vimos no capítulo anterior. Enlil havia estuprado a esposa Ninlil, como veremos. E Aldabaote é o nome gnóstico de Javé. Em Gênesis 4:1, lemos: E Adão conheceu Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim, e disse: Eu ganhei um homem do Senhor, de Javé. O texto hebraico também poderia, no entanto, ser entendido como dizendo: Adão sabia que ela havia engravidado e dado à luz a Caim, e ele disse: Consegui um homem com Javé. E Eldabaote roubou o poder da sua mãe. Tá? Vamos lá. Embora ele ainda fosse fraco, era ambicioso e cobiçava o poder. Novidade. Ele emanou 12 entidades, os arcontes, para governar nas regiões inferiores que ele havia ocupado para si mesmo. E também criou 365 anjos, são clones, né, como assistente. Em sua arrogância, ele se gabou aos arcontes: Eu sou Deus e não há outro além de mim. Por isso também é chamado de Samael, o cego, porque ele não queria ver a verdade. Ele também é chamado de Saclas, o tolo, uma palavra que às vezes está ligada a Satanás, matéria grosseira manifestada em seu reino. Então, portanto, quem é Yaldabaoth? Quem é Yaldabaoth? Javé, Enlil, tá? Sacras, Samael, Satanás, todos são nomes do mesmo personagem. Você está entendendo? As fantasias religiosas não nos levam a lugar nenhum, pessoal. Ou nós somos capazes de racionalizar as coisas, ou nós viveremos sob a tutela da influência das mentiras das religiões, que sempre prestaram culto a esse ser, que na maçonaria é chamado de Gadu.
que já teve nome de Baphomet. Então, a cultura judaico-cristã criou em nós a mentalidade para adorar um ser satânico, na linguagem mais natural que isso possa parecer. Significa um opositor. Nós estamos adorando um ser que se opõe a nós. O mundo de Eudabaote é o mundo das regiões mais escuras, onde ele deixou a luz roubada de Sofia brilhar. Por essa razão, este mundo não é nem claro nem escuro. Tá? Quem mora nela está acostumado com a penumbra e não sabe que existe uma mais clara, né? uma realidade mais clara. Por isso que Javé fala na Bíblia, né? Eu faço a luz e faço as trevas. A palavra noite e separou o dia da noite, né? A Laila, né? E quando as pessoas estão perdidas na falsa luz de Aldabaote, elas não enxergam nada. Tá? Por causa do arrependimento de Sofia, né? Ela se arrependeu, eu já falei em outros vídeos isso. O primeiro ser tentou salvar sua criação distorcida, porque nós somos uma criação distorcida, tá? Os arcontes ouviram uma voz e ficaram assustados. Eles procuraram para descobrir de onde a voz vinha. E Aldabaote viu uma imagem espelhada do primeiro ser na água. Ele olhou para a água. Qual água? As águas primordiais. E aí, o primeiro cenário, essa água se chama a barreira de energia entre o mundo divino e o mundo de Aldabaote. Existe uma barreira de energia. Portanto, o mundo do pleroma é completamente separado por uma barreira de energia. Ok? E tentaram, sem sucesso, imitar a imagem. A luz de Sofia ficou mais fraca porque Aldabaote conseguiu fazer parte dela. Mesmo assim, ela poderia fazer Aldabaote criar Adão e infundir uma parte da sua essência espiritual desviada nele. Quando Aldabaote e os arcontes viram que Adão era essencialmente superior a eles, por que era superior? Porque ele soprou para dentro do Adão a parte de Sofia. Eles se arrependeram de tê-lo criado e queriam se livrar dele, mas eles não podiam. Então eles o colocaram no jardim do Éden, um paraíso aparente, onde eles permitiram que ele comesse onde eles não permitiram, né, que ele comesse da árvore da vida, tá? Mas não da árvore do conhecimento. O que eles não queriam, na verdade, era que Adão comesse da árvore do conhecimento, né? Que a palavra em hebraico é date e do grego é gnose, tá? Porque tinha a ver com a força da luz de um mundo superior que Adão não conhecia.
Porque o Adão, meus amigos, era o Adamá, o Adamo, né? E ele era uma imitação do Adão superior, ok? Então, antes que você diga assim, quer dizer, nós somos uma imitação de um ser que existe no superior, sim. Aqui, ó. Vou mostrar aqui para você, ó. Bem aqui, ó. Tá aqui, ó. Primeiro Adão. O Adão espiritual. Quem é que ele cria aqui? Ele cria o primeiro, ele cria o segundo e o terceiro Adão. Porque o primeiro ele apenas viu. Ele olhou a barreira de energia, ele viu refletido essa imagem aqui. Então ele pegou e disse, bem, bora criar aqui. Só que ele teve a primeira, em Gênesis 1 tem a primeira tentativa de criação, e em Gênesis 2 a segunda tentativa de criação, tá? Então ao todo eles criaram dois Adão aqui no mundo da matéria, sendo que eles tentaram fazer uma imitação do antropos, tá? Ok? Então nós somos um similar da raça primordial, diríamos assim, dos antropos que habitam o pleroma. Tá? E esses seres estão ansiosos para que a parte nossa que nós temos da Sofia, que ela é um aeon, essa energia aeônica possa ser despertada. Eles anseiam ardentemente. Eles fazem incursões aqui na Terra. De vez em quando, eles vêm aqui à Terra. Né? E não pense que eles são seres, parece assim, uma energia, não. Eles são seres que têm uma corporeidade, tá? Eu sempre repito isso. Corporeidade. E nós somos a imagem do Adão primordial. Lembre-se disso. Tá? Imperfeitos por quê? Porque quem nos criou foi um ser completamente demente, portanto, ele acabou passando para nós essa natureza. Tá? E aí é que está a nossa luta. Né? Então, Yaldabaoth não queria se apossar da luz em Adão e tirar a dele. Então, ele queria. Né? Yaldabaoth, então, queria se apossar da luz em Adão. A luz de quem? De Sofia, que estava nele. E tirar dele. Mas então, Eva apareceu, enviada das regiões superiores. Adão viu uma imagem espelhada de si mesmo em Eva, e assim foi libertado da proibição de Yaldabaoth. Foi Cristo que, por meio de Eva, fez Adão comer a árvore do conhecimento. Então, quer dizer, esse texto aqui está dizendo para nós que quem foi lá e falou para Eva, come da árvore do conhecimento, foi o Cristo. Ok? Foi o Cristo. E eu quero chamar a atenção, porque você deve estar perguntando como é que Cristo foi lá. Existe um escrito gnóstico de Nag Hammadi
em que Cristo vai dizer exatamente que ele era a serpente. Porque a serpente não era em si símbolo do mal. Quem colocou essa mecha de símbolo do mal foi Enlil, Jeová, Javé, entendeu? Eles impregnaram, né? Tá? Inclusive, nas tabletas da Suméria, Enki, o símbolo de Enki é uma serpente, como também é símbolo o peixe, os mesmos símbolos, por sinal muito parecido com Cristo. Tá? Coincidência? Né? Então, às vezes as pessoas elas não querem ver o óbvio. Aí, como elas têm crença limitante, não adianta a gente aqui ficar falando, porque o camarada, nossa, daqui a pouco tem pergunta aqui, comentário. Olha, eu queria saber, bem, aonde eu posso explicar, eu explico. Agora, não peça para mim entrar dentro dos limites aonde já não há mais possibilidade da gente fazê-lo, a não ser por meio de uma revelação muito profunda, tá? Senão, do contrário, não há como você querer saber. Né? Então, Cristo diz, eu fui a serpente que induziu Eva a comer a árvore da Adão para poder acordarem, né? Você está entendendo? Para poder despertarem. Tá? Então, foi Cristo que, por intermédio de Eva, fez Adão comer da árvore do conhecimento. Né? Para poder sair e verem a Matrix. Olha, vocês estão... que a coisa era... o que é que eles fizeram? Eles aprisionaram ele dentro de um local chamado Éden, o Edim, tá? Os sumérios chamavam de Edim. E Eldabaoth procurou recuperar o controle sobre a essência da luz. Para isso, lançou o processo de reprodução humana, com a intenção de gerar novos corpos humanos habitados por falsas forças espirituais. Essas forças falsas deveriam seduzir a raça humana a mantê-la na ignorância, para que ela se submetesse a ele. Esta é a fonte de todo o mal e de toda a confusão. Permite que os humanos morram sem ter encontrado a verdade e sem conhecer o verdadeiro Deus. Aqui é que está o X da questão. Presta atenção no que é dito aqui. Tá? E Eldabaoth então procurou recuperar o controle sobre a essência da luz. Para isso, lançou o processo de reprodução humana. Tá? E quando eu falo isso aqui, eu falo com muita clareza para dizer isso para vocês. As pessoas estão presas dentro do mundo da reencarnação exatamente porque querem ficar presas. E porque Eldabaoth continua com os arcontes controlando a roda de Sansara. Eles são os senhores do karma. É uma idiotice as pessoas acreditarem de que reencarnação vai restaurar alguém. Não, não vai. Porque você nem paga o que passou e nem vai conseguir pagar o que você está vivendo hoje. Então é de uma profunda ignorância, e eu lamento dizer isso, porque eu sei que tem muita gente que gosta da reencarnação, adora a reencarnação, né? Mas as pessoas, se seguirem a lógica, saberão que elas estão aprisionadas aqui propositalmente. Tá? Ok?
E as pessoas desencarnam e não conhecem o verdadeiro Deus. Ficam conhecendo o Deus da Bíblia. Tá? Algumas versões do Apócrifo de João também mencionam o dilúvio. E Aldabaote lamentou ter criado os humanos, que ele de certa forma que de certa forma eram superiores a ele, e por essa razão queria soltar o dilúvio sobre eles. Até agora podemos estabelecer as seguintes comparações hipotéticas. Veja bem, estamos falando aqui comparações hipotéticas, mas veja, o primeiro ser Barbelô tem similaridade com o Apsu e a Tiamat, que são os seres primordiais da tabuleta da Suméria. Eles eram as deidades primordiais. A queda de Aldabaote em regiões escuras é a deserção do primeiro Anunnaki. Então ele está fazendo similaridades aqui, tá? E Aldabaote se afastando do primeiro ser Barbelô para se apresentar como Deus, tá? Decídio de Apsu e Tiamat para fazer Anunnaki se afastar deles. Apsu, querendo reverter a criação, Apsu era uma divindade, tá? Dos sumérios. Querendo reverter a criação dos humanos, o desdém de Enlil pelos humanos querendo reverter sua criação. Então, veja que há aqui comparações entre os que os gnósticos falavam, as tabuletas da Suméria e a própria Bíblia. É por isso que eu sempre digo que pessoas que ficam dizendo que as questões dos gnósticos não têm nada a ver com as tabuletas da Suméria e a Bíblia são pessoas que não estudam. Que não estudam mesmo, tá? Então vamos lá. Kishar, a terceira deusa, depois de Tiamat e Lahamu, na Enumelish, no documento da Suméria, também é considerada a mãe terra. Ela poderia ser comparada a Sofia, tá? Novamente, há muita pouca informação sobre ela nos textos mesopotâmicos. Então, isso será bastante especulativo. Claro, função nossa aqui é especular. Nós não temos aqui por que nos preocuparmos em provar nada para ninguém. Tá? De qualquer forma, ela estava lá antes dos Anunnaki. E ela era a mãe de Anu. Por isso, ela era a avó de Enlil, cuja mãe Ki era uma das esposas de Anu. E isso aqui, veja, ele está juntando os aspectos da gnose com os aspectos das tabuletas da Suméria. Ok? Alternativamente, ela pode estar conectada a Nória. Nória era filha de Adão e Eva, tá? Sofia depois que ela caiu em desgraça. Uma comparação dos textos gnósticos com Gênesis 2 torna óbvio que Aldabaote é idêntico a Javé e, portanto, Enlil. Ok? Ele e seus arcontes são os Anunnaki. Isso explica as monstruosas crueldades realizadas em nome de Deus no Antigo Testamento. Tá? No Antigo Testamento. Atrocidades no Antigo Testamento. Só no Antigo Testamento? O que será que nós estamos vendo hoje? Quem está por trás de tudo isso aí? Você sabe quem é. Eu sei quem é. Você está sendo iluminado. Se estiver sendo iluminado, você não cairá na narrativa falsa dos híbridos da Terra.
dos senhores do controle, das 13 famílias e etc. Dos sugadores de energia e bebedores de sangue. Isso que está acontecendo lá tem um nome: sacrifício, holocausto. Preste atenção. Nós estamos falando de um ser que é o mesmo. Javé, Hashem, Alá, Brahma, Yaldabaoth, Sakras. É o mesmo ser, com nomes diferentes. Porque ele fazia isso. Ele é o Enlil. Ele não é o Enki. O Enki, ele, diríamos assim, ele tentou apagar da história o Enki. Ainda que o Enki continue tentando salvar alguns humanos. Ao comparar o Antigo Testamento com os textos mesopotâmicos, deve-se ter em mente que a Bíblia é pró-iavística ou pró-javística, né? E pinta uma imagem positiva de tudo que tem a ver com Enlil Javé. Quando os textos gnósticos são críticos a Javé e, portanto, pintam em diferentes cores. Portanto, os últimos textos irão usando a sua própria terminologia para descrever os processos de criação antes do surgimento de Yaldabaoth Javé, que outros textos omitem ou que foram negados aos escribas. Quando a gente acorda, meus amigos, quando eu comecei a estudar a gnose e descobrir que Yaldabaoth, Enlil e Javé são a mesma figurinha, eu saí. Eu não estou completamente, digo assim, liberto, né? Porque nós, enquanto tivermos nessa matrix, ainda teremos muitas dificuldades. Mas eu não me deixo mais enganar por religião, pelas mentiras. Né? E se você tiver acesso a esse canal e a esse vídeo, eu espero que você acorde. Acorde. É tempo. Ainda dá tempo. Ainda dá tempo da gente colapsar a onda. Ainda dá tempo de colapsar essa matrix. Ainda dá tempo da gente fazer isso acontecer para que o novo céu e a nova terra surjam. Muito bem. Uma hipótese sobre Yaldabaoth. Vamos lá. Estamos caminhando para o fim. Orígenes, um pai da igreja do século II e III, não era agnóstico, mas estava próximo deles. Sua cosmovisão se compara bem com a dos cristãos gnósticos e pode ser vista como complementar a eles. Segundo Orígenes, existem 12 níveis no universo. 12 níveis no universo. O nível mais alto é a luz divina do Criador primordial. Abaixo disso estão 9 hierarquias angelicais. O 11º nível é o dos humanos. E o 12º é o nível dos demônios. Tá?
Então você conta o quê? Deixa eu ver aqui. É como você contasse, tá? Isso aqui eu vou dar uma clareada só. É como você contasse esses níveis aqui, ó. Netuno, Urano, Saturno, Plutão, Júpiter, tal, Sol, tá? Lua, Terra. Só que Orígenes diz que existe uma camada aqui, que é aonde estão os chamados demônios. Claro que Orígenes tinha uma outra visão diferente dos gnósticos, ok? Mas ele diz que existem 12 níveis, o que bate muito com os planetas existentes, os astros todos existentes. Ok? Você está dando para entender? Então, quando você olha a criação de Aldabaoth, você vê que aqui embaixo, tá? Aqui embaixo estão os arcontes que governam, os 5 arcontes que governam, tá? O abismo, tá? Aqui, ó. Ok? Quer dizer, há um grupo de Anunnakis embaixo da Terra, porque o abismo significa, alguns gregos chamavam de Tártaro, os hebreus chamavam de Sheol, a Bíblia grega chamou de Hades, traduziu a palavra Sheol para Hades, verteu, né? Então, o latim pegou e chamou de inferos, lugares inferiores, que depois deu a noção de infernos. Tá? Mas o Hades, o Sheol, é a mesma coisa. O Tártaro está além dessa dimensão, está abaixo do Hades. Tá? E é lá que supostamente, né, estão outros seres governando toda a esfera da Terra. Né? Então, de acordo com Orígenes, no início estavam todos no primeiro e mais alto nível, como filhos da luz, que depois se desenvolveram e cresceram. Com o tempo, muitas dessas crianças se cansaram da existência na luz, que se tornava monótona para eles. Só a luz e amor e nada mais. Portanto, eles queriam sair da luz para ter experiências de outra forma não poderiam ter. Eram limitados. Os seres de luz estavam tão intimamente ligados, e ainda assim individuais, que compartilhavam diretamente dos sentimentos dos outros. Se um filho da luz fizesse algo que magoasse o outro, sentiria imediatamente a dor do outro ser, uma espécie de karma instantâneo. Por essa razão, eles não fizeram tudo o que poderiam ter feito, mas alguns queriam. Veja que isso aqui é uma descrição de Orígenes, tá? Que viveu no mesmo período dos gnósticos, ok? Para experimentar outras possibilidades, esta foi a razão para eles quererem sair da luz. O Deus Criador disse algo como: esta não é uma boa ideia, mas porque você tem livre-arbítrio, eu vou deixar você tê-lo. Então ele se contraiu, gerando uma região fora da luz. Essa região ficava cada vez mais escura quanto mais se afastava da luz. Compare com a ideia cabalística de Tizum, que realmente tem, tá? Na Cabala, a contração e a constrição, tá? Contração e constrição. Naquela região, novos mundos se formaram, especialmente o 11º e o 12º níveis, mencionado acima, isto é, o dos humanos e os dos demônios. Um grande número daqueles que queriam sair da luz tornaram-se almas
e foram colocados em corpos como prisões, sem ter que encarnar novamente. Veja, isso aqui é a visão de Orígenes. Isso aqui não é a visão de um gnóstico. O escritor está fazendo a comparação, pessoal. Tá? Não vão confundir isso aqui, a ideia de Orígenes, com a ideia de um gnóstico. Os gnósticos não pensavam assim. Pode-se então perguntar se o surgimento de Aldabaoth realmente foi um acidente na criação, porque o Deus Criador dificilmente poderia permitir que um erro ocorresse. Como resposta a essa pergunta, teve a seguinte inspiração intuitiva, que quero descrever aqui como hipótese. Isso aqui é o escritor falando sobre a hipótese dele. No início, as regiões mais escuras estavam vazias, tá? E algum tipo de organização ou estrutura era necessária antes que as crianças da luz pudessem ir até lá. Para isso, um administrador adequado precisava existir, mas não poderia ser de luz, de um nível superior, porque então a região externa não seria mais verdadeiramente escura. Para servir como primeira barreira entre luz e trevas, era necessário uma entidade no qual a luz estivesse escondida e que não tivesse consciência dela. Tá? Esta entidade foi Yaldabaoth, que primeiro saiu da escuridão e fez mundos onde as crianças da luz pudessem habitar. Como luz, vida, todos nós temos luz dentro de nós e não vivemos, mas a maioria de nós não sabe disso. Tá? Então, isso aqui é uma hipótese do escritor, pelo amor do Pai incógnito. Não confundam isto com a ideia gnóstica. Isso é uma ideia, uma hipótese que o autor está tendo a partir da visão de Orígenes. Tá? Que Orígenes acreditava que os aeões, as crianças da luz, decidiram, criança no sentido de que lá é um berçário, tá, pessoal? Um berçário da vida. Tá? O pleroma é um berçário da vida. Então, as crianças que disseram, bem, aqui a gente tem amor e luz, muita coisa, mas a gente queria ver se não dá para a gente sair desse limite aqui para ir para ali. É isso que ele está tentando colocar como ideia hipotética a partir da visão de origem. Tá? O que eu particularmente não concordo. E digo por quê? Porque se nós olhássemos isso desse modo, nós diríamos então, as pessoas, as personalidades aeônicas, né, disseram, bem, nós queremos ir um pouquinho além de só estar aqui na luz e a coisa, nós queremos fazer uma experiência lá em outro nível. E aí o Supremo Criador, o Supremo Pai, o Uno, disse, então, muito bem. Tá? Ele se contrai e vai criando um espaço aonde vão surgir outros mundos. Mas ele teria que ter uma criatura que fizesse isso sem que essa criatura fosse luz. Agora, veja, por que eu discordo disso? Porque os gnósticos não veem assim. Porque aí nós estaríamos dizendo que houve um erro lá no pleroma e não um erro de um aeon, como Sofia, que teve Yaldabaoth. Ok? Aí a gente já entenderia que os seres lá disseram livremente que nós queremos nos tornar materiais. Ok? E aí a gente jogaria a responsabilidade para um outro nível, o que não é crível do meu ponto de vista. Ok? Vamos lá.
Aí, para encerrar, eu quero mostrar aqui Ialdabaoth e Jesus. Como dito aqui, Ialdabaoth é visto como um acidente na criação, tá? Um erro. Ele é literalmente chamado assim no texto gnóstico. No Evangelho da Verdade, texto de Nag Hammadi, por meio disso o Evangelho daquele que é buscado, que foi revelado aos que são perfeitos pela misericórdia do Pai, o mistério oculto. Jesus, o Cristo, tá? Iluminou o que estavam nas trevas pelo esquecimento. Ele iluminou, ele mostrou a eles um caminho, e o caminho é a verdade que ele ensinou. Por esta razão, o erro ficou zangado com ele, o perseguiu, ficou angustiado com ele e foi reduzido a nada. Ele foi pregado em uma árvore, tá? Uma árvore. Jesus sabia e falou demais sobre as verdades que o Dabaoth queria esconder de nós. Por essa razão, o cristianismo gnóstico, que surgiu no círculo íntimo em torno de Jesus, também foi posteriormente combatido em seus textos, e seus textos foram ocultados até que um grande número deles foi encontrado novamente em Nag Hammadi, no Egito, em 1945, quando Jesus falou sobre o Pai. Ele, sem dúvida, não quis dizer Javé, mas o mais alto Criador. Ele quis falar do El Elyon, aquele que está mais alto. Então vamos caminhando aqui. Tá? Que Cristo pode ser encontrado nos textos mesopotâmicos? Aqui está um problema nos textos mesopotâmicos. A pré-história, antes da criação dos Anunnaki, ausentes da Bíblia, é discutida muito brevemente, e Cristo, obviamente, teria existido antes deles. A única entidade nessa história que se poderia ser comparada com Cristo seria Mumu, que apareceu diretamente do par criador primordial, Apsu e Tiamat. Os textos mesopotâmicos não dizem quase nada sobre ele. No entanto, uma comparação não é possível, como o Enuma Elish, e outros textos apenas apontam história sobre os Anunnakis e Cristo, o Autogênesis, de uma maneira que está fora da história. Pode ser que ele nunca seja mencionado nesses textos, assim como linhas paralelas de desenvolvimento que levou outras civilizações também são mencionados. A árvore da criação tem vários ramos que são desconhecidos para nós. Embora Enuma Elish inicialmente descreva Mumu como um patife, precisamos ver isso à luz da reversão acima mencionada do bem e do mal, que parece ser uma tática dos Anunnaki. O tablet número 7 descreve Mumu como o criador do céu e da terra, em vez de um colaborador de Apsu e Tiamat, e como um ajudante e protetor dos humanos, que santifica e mantém o céu e o submundo. Em todo caso, há uma trindade em cada instância: Apsu, Tiamat e Mumu. Tá? Primeiro ser, Barbelô e Autogênesis. Deus, Espírito Santo e Cristo. Ele está mostrando aqui que há vários possibilidades da gente entender o que está acontecendo, ok? Então eu sempre falo, e aqui eu quero falar para vocês, depois vai ter um outro vídeo dando sequência a isso, mas dizer para você o seguinte: olha, tentar descolar os textos das tabuletas da Suméria, da Bíblia e dos escritos gnósticos é burrice. Burrice. Tá? Nós temos certeza
de que esse ser, chamado Enlil, é o mesmo Javé e o mesmo Yaldabaoth. Sabemos o que ele está fazendo. Sabemos que ele estabeleceu os arcontes, os governos. Sabemos que ele deixou uma raça híbrida. Sabemos das manipulações genéticas. Sabemos que eles criaram um sistema chamado simulador Matrix. Sabemos que eles nos entorpeceram e fizeram um sistema para nos impedir de enxergar a verdade. E quando Cristo veio à Terra, sendo ele filho de El-Elyon, portanto, um filho do alto nível, e se a gente quiser comparar El-Elyon nos gnósticos, diríamos que ele veio do pai, do nous. E aí, gente, se a gente entende esses princípios, nós entendemos o que está acontecendo no mundo. Ser gnóstico é muito mais do que espiritualização. Ser gnóstico é ser alguém capaz de usar a mente, o cérebro, a razão, a lógica, para perceber as mentiras e as falsidades do sistema. Forte abraço e até o próximo vídeo.